All right, my lords, we shall begin. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Mincha de número 3, o seu podcast de Teologia Reformada. Meu nome é Alexandre Rocha e será que é a vontade de Deus que eu faça alguma abertura hoje? Meu nome é Piton e sola Escritura. Meu nome é Tiago e pode isso, Arnaldo? Meu nome é Diego Montenegro e de acordo com Atos 17:11, eu estou diante da nobreza. Nossa, Cara, é bom, hein? His justice views without defect. The work he wrought, the price he paid. Now tribulation. Gente, nós estamos muito felizes com os feedbacks de vocês. Muito obrigado ao Erlan Tortes, ao Kevin da Igreja Presbiteriana de Aracaju, ao Dejalma Santos, lá da Quinta Igreja Presbiteriana de Manaus, ao João Vitor, lá da Primeira Igreja Presbiteriana de Natal, a Caroline, lá da Igreja Presbiteriana de Veracruz, em Goiás, que tem divulgado o nosso podcast, tem usado nos seus estudos. Inclusive, lá na igreja dela, parece que eles estão estudando os símbolos de fé de Westminster. Pessoal, muito obrigado pelo feedback, pelos comentários, viu? Deus abençoe vocês. Nós temos uma lista de distribuição lá no Telegram também, viu? E em breve, bem breve, nós vamos criar o grupo do Cast Mincha lá no Telegram para a gente interagir com os ouvintes sobre os programas. Nós também temos o site lá do podcast, onde nós postamos, além dos episódios, alguns textos e algumas reflexões. Acessem lá www.castminster.com.br. E bora pro episódio! Now tribulation nakedness. Então, pessoal, nesse terceiro programa, nós iremos abordar a segunda e a terceira pergunta do breve catecismo. Então, vamos lá para as perguntas. A segunda pergunta do catecismo diz assim: que regra deu Deus para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar? A resposta é: a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Velho e do Novo Testamentos. É a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e gozar. A terceira pergunta diz assim: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta é: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o que Deus requer do homem. E o texto escolhido para dar base para essas respostas, e que nós vamos usar aqui no decorrer do programa, é em 2 Timóteo 3, 14 e 17. De 14 a 17. Leia pra gente, Piton, por favor. bem, gente, estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem aprendeste e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, pessoal, com relação à segunda pergunta, qual é o significado dessa palavra regra nesse contexto e qual a importância da gente ter a Bíblia como regra para a nossa vida religiosa, ou seja, para glorificar a Deus? Então, a palavra regra, ela fala um pouco da necessidade de orientação, né? De definir uma direção, dizer qual é a ordem das coisas a serem feitas, para que a gente possa, seguindo essa regra, seguindo essa direção, esse apontamento, a gente chegar ao melhor fim possível, que é o que Deus deseja, né? Que é a coisa principal, que seria glorificar Ele e da maneira como Ele quer. Então, agora que a gente está falando da regra, aí sim a gente vai estar preenchendo algumas lacunas que a gente deixou no episódio passado. Porque a gente falou muito no episódio passado sobre glorificar a Deus e honrá-lo para sempre, mas a gente deixou de propósito em aberto como fazer isso. E a receita para fazer isso, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, nessa ordem, a gente explicou porque nessa ordem, é uma regra. A receita para isso é uma regra. E as perguntas aí, conforme foram lidas, acerca dessa regra.
Então a gente começa falando dessa regra para já meio que dar o norte do que é a escritura pra gente, é uma regra. E aí é por isso que é necessário ter uma regra, porque é a regra que aponta o caminho. Então no episódio passado a gente descobriu qual é o caminho, qual é o norte. O norte é que nós devemos glorificar Deus e gozá-lo para sempre. E agora nós temos uma informação nova, que é, temos uma regra. E agora a gente vai continuar esse episódio para tentar esclarecer mais qual é essa regra, né? Mas a gente já tem aqui, claro, uma coisa. Existe uma regra para apontar essa direção que é o nosso fim principal, que é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Uma analogia que pode ajudar a compreender melhor essa questão da regra é um jogo de futebol, por exemplo. No jogo de futebol existem regras e que devem ser obedecidas, e que quando não são obedecidas, elas são de alguma forma penalizadas, as pessoas que desobedecem a regra. Por exemplo, se você der um carrinho mais violento, você pode tomar um cartão. Ou se você der um segundo carrinho, você pode tomar um cartão vermelho. No primeiro você toma um amarelo, depois você toma um vermelho e você é expulso do jogo e você não pode mais participar da partida. Existem outras regras, por exemplo, a questão do impedimento, do escanteio, enfim, todo mundo é familiarizado com essas regras do futebol. O que importa é mostrar que o futebol é regido por regras, e essas regras é que dão um bom funcionamento do jogo. Da mesma forma, a escritura é a nossa regra para a nossa vida, porque ela é que deve regular a maneira pela qual nós vivemos. Eu estava pensando agora em algo interessante sobre isso que você falou, que então a regra ela limita algumas coisas, mas não quer dizer que todos os times, todos os jogadores vão agir igualmente, todos eles igualmente, para chegar no objetivo final, que é fazer o gol. Então, como a gente falou, né, a Bíblia ela é a nossa regra, mas não quer dizer que todas as pessoas vão viver igualmente da mesma forma. Sei lá, é como a gente vê que tem diferenças denominacionais, né, confessionais, por coisas pequenas, né, detalhes, coisas que não são que são secundárias, né, para a Bíblia, não é fundamento primário. Então, dá essa ideia. Não sei se vocês concordam, né, dessa questão da regra, essa analogia. É importante que a gente diga que a regra não tem só a função limitante, né? Ela também tem a função de direcionamento, né? Por exemplo, a questão do gol. Quando o time coloca a bola dentro das traves lá, da rede de adversários, todo mundo sabe que se chama gol, né? E quem faz mais gols ganha a partida. Então, a regra é essa. E agora que o Alexandre falou nessa questão sobre limitar e dirigir, né, ou seja, essa diferença entre o que é positivo e o que é negativo, eu me lembrei do Francis Schaeffer, naquele Verdadeira Espiritualidade, aquele livro dele. Ele fala que muitos dos problemas das pessoas que não compreendem como viver uma verdadeira espiritualidade bíblica é porque só compreenderam o critério ou o aspecto negativo das escrituras, aquilo que não deve ser feito. E elas compreendem isso porque isso, de certa forma, pode ser aprendido fora das escrituras. Então, de alguma forma, o ser humano tem acesso a certos direcionamentos negativos do que não fazer. Mas aquilo que ele deve fazer, ou seja, o aspecto positivo dessa regra, só a escritura oferece. Não adianta buscar em outro lugar, só a escritura vai oferecer. Não é justo manter este livro escondido, tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Galera, então assim, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Significa afirmar que só a Bíblia foi revestida de autoridade. E eu acho que essa é a palavra central aqui para a gente seguir com o nosso episódio. A Bíblia é a palavra de Deus. Lógico que isso dá para acrescentar tanta coisa aqui teológica, filosófica, que levaria a gente por horas, mas assim, para ser bem sucinto, a Bíblia é o único livro, ensino, o que você quiser aí, a Bíblia é o único documento, sei lá, qualquer nome que você imaginar. A Bíblia, ou seja, as escrituras, são a palavra de Deus porque receberam a autoridade do próprio Deus para lhe representar enquanto mensagem. E de que forma? De forma mais íntima do que você imagina. A Bíblia não é só como se fosse uma carta ditada por Deus, escrita por pessoas, mas a Bíblia revela a própria ação de Deus, que começa antes mesmo da ação que os homens desempenham através do chamado que Deus tem para esses homens. A Bíblia ela começa da própria relação entre a própria Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo determinaram coisas entre si na sua relação
que só a Bíblia ensina e principalmente que só a Bíblia comunica. Essa é a questão também central, que a autoridade que a Bíblia tem não é só uma autoridade de ensino, ou seja, um conteúdo que pode ir e não ser recebido, mas só a Bíblia contém o conteúdo que comunica de fato. E aqui eu quero fazer essa distinção entre o que é um ensino e o que é a comunicação da Bíblia. Porque o ensino da Bíblia é aquele que é oral, aquele que você pode ter numa escola dominical, ou sei lá, num curso teológico. Mas a comunicação do que a Bíblia... aquilo que a Bíblia comunica ao homem é algo que vem de dentro do âmago da Trindade. Então é algo que só a Escritura pode fazer, porque só a Escritura Deus deu essa autoridade. Então é por isso que ela é única nesse sentido, e por isso que ela é a palavra de Deus nesse sentido também. Porque ela recebeu essa autoridade para comunicar o próprio Deus aos seus interlocutores, digamos assim. E sobre aquela questão de algumas pessoas afirmarem que a Bíblia contém a palavra de Deus? Então, no livro Estudos no Breve Catecismo, na seção dessa pergunta, a resposta diz algo bem interessante sobre essa questão da Bíblia conter a palavra de Deus. Ele diz assim: se com isso querem dizer que a palavra de Deus forma o conteúdo da Bíblia, isso é verdade. Mas se querem dizer que a palavra de Deus forma só uma parte do conteúdo da Bíblia e que o restante da Bíblia é formado por palavra dos homens, então eles não dizem a verdade. Ou se propõem com isso que a Bíblia só se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo torna algumas porções aplicáveis aos ouvintes, não estão dizendo a verdade. Isso faria o homem o juiz da palavra de Deus. Achei bem interessante esse comentário acerca do conteúdo da Escritura, dessa questão de da Bíblia conter a palavra de Deus. Achei muito legal. Respondendo também um pouco a pergunta do Tiago, a própria Escritura, ela testemunha de si mesma. A gente vê Paulo falando no texto que a gente leu que a Escritura é inspirada por Deus, e a inspiração da Escritura concede autoridade. Por quê? Porque Deus é imutável, Deus é soberano. Não que a gente esteja dizendo que ele colocou as pessoas, os escritores bíblicos, em um transe e aí eles escreveram, né, como se fosse um tipo de psicografia, não. Mas ele investiu eles do seu espírito, ele nos inspirou, e aí eles escreveram. E a gente vê Jesus dizendo mostrando que a Escritura é a palavra de Deus quando ele lia, quando ele aplicava, os apóstolos fazendo a mesma coisa, os profetas também, e a própria Escritura dá testemunho de si mesma. Eles foram preservados, né, de errar ao escrever a Escritura, né? Exatamente, porque era Deus que estava falando aí. E a inspiração da Escritura é tão majestosa, né, que é por isso que a gente tem vários estilos literários, vários autores, sabe? E a gente vê, do tempo que ela começou a ser escrita, né, o Velho Testamento, até o final do Novo Testamento, a gente olha todo o plano de Deus, sabe? Foram mais de 30 pessoas escrevendo, e a gente não vê as escrituras se contradizerem. Há várias lacunas nessas teorias de inspiração que não colocam a Escritura como palavra de Deus autoritária, né? Ela quer retirar alguns ensinos e aí tentar dizer que eu posso encontrar um ensino verdadeiro no meio de vários ensinos errados. A Escritura não atesta isso. Então, pessoal, nós falamos que a respeito da Bíblia ser a palavra de Deus, e então como é que fica o papel da tradição? Então, é por isso que eu comecei falando da autoridade, porque é a autoridade que vai nos guiar para fazer a diferenciação do papel da tradição para o papel da Escritura, mais propriamente. Ou seja, o fato de só a Escritura ter aquela autoridade que eu mencionei, que comunica feitos da relação trinitária, significa que só a Escritura tem esse papel de comunicar o próprio Deus. A tradição não tem esse mesmo papel. Então aqui a gente não vai cair naquele assunto muito debatido, como tem debates entre católicos e protestantes, sobre o tripé católico, né, da tradição, escritura e magistério, porque a gente nem está entendendo os dois como sendo a mesma coisa, ou como sendo tendo a mesma função. Então a função da escritura é uma, a tradição é outra, o magistério é outra. Então a gente não precisa entrar nesse debate.
A única coisa que a gente precisa definir é isso. A autoridade que a Escritura tem, só ela tem essa autoridade, só ela recebeu essa autoridade. Já a tradição, ela tem as suas competências, mas ela não goza desse mesmo status que a Escritura. E assim como o magistério da igreja recebeu também a autoridade do próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse que aquilo que eles ligassem na terra seriam ligados no céu, mas não é a mesma autoridade que Deus deu à Escritura para comunicar o próprio ser dele ao homem. Então, a partir do momento que a gente diferencia qual instância de autoridade cada um item desse tripé tem, é que a gente vai conseguir identificar o papel de cada um desses itens do tripé. E aí, especificamente sobre a tradição, já que a gente não está falando muito do magistério, o Kevin Van Hooser, né, ele diz assim, ele separa 3 pontos. Ele, na verdade, aborda mais, mas ele separa 3 pontos que seriam, né, na opinião dele, o papel da tradição. Ele diz que o papel da tradição tem a ver com o compartilhamento oral do ensino. Então aí você entra em contextos onde a escritura como livro talvez não seja tão bem aplicável por causa do contexto educacional do local, ou de repente algum problema de ordem cognitiva mesmo. Então a tradição oral vai ajudar ali. Outra forma de a tradição atuar é na adequação e contextualização do ensino da Bíblia. Então, o ensino da Bíblia, ele é uno, né, e ele permanece em todas as gerações. Mas como a gente usa o que os apóstolos, o que os santos ao longo da história da igreja, como eles usaram a Escritura no seu tempo, serve de testemunho, para nós hoje, de como nós podemos fazer adaptações para tornar a Escritura mais palatável aos nossos tempos. Então, aquele ensino da Escritura que não muda, pela tradição, a gente vê como é que ele foi aplicado em todas as épocas, em todos os contextos da igreja. E uma terceira e última forma, como a tradição pode ser muito útil, pela qual a tradição pode ser muito útil, em guiar as decisões internas das comunidades eclesiais, ou seja, das comunidades, das igrejas. Então a tradição, ela é rica em mostrar como a igreja, na sua história, resolveu conflitos por meio de concílios, etc. Então ela estabelece padrões, porque se os nossos antepassados, se os nossos irmãos antigos tiveram soluções e conseguiram resolver conflitos daquela forma, nós confiamos que a sua sabedoria, que o Espírito Santo guiando a eles, tem proveito para nós nos dias de hoje. Basicamente isso. Então a tradição, ela é um guia nessas três frontes que eu mencionei, mas aí a gente tem que também fazer uma diferenciação com a Escritura. Qual é? É que como a autoridade da Escritura é uma autoridade que foi revestida a ela, foi dada a ela para comunicar o próprio Deus, a gente identifica que essa autoridade da Escritura é infalível, enquanto que a autoridade da tradição não é infalível. Então é aí que está a grande diferença. O próprio prefácio, né, da nossa Confissão de Fé de Westminster diz que todos os concílios erram, têm errado e vão continuar errando. Poderão errar sempre. Então essa é a diferença de entender, até a nossa Confissão de Fé de Westminster, entender ela como uma parte da tradição da igreja que é falível. Então a Escritura recebeu autoridade, como foi dito também, ela foi preservada, os escritores, para que o seu conteúdo não fosse errante, não fosse falível. Então essa é a grande diferença. A gente ser protestante, acreditar no sola Escritura, não é dizer que só a Escritura serve para todas as coisas e nada mais é necessário. Não, nós temos a tradição, nós temos o magistério para nos auxiliar, mas nenhum desses dois itens são infalíveis, nenhum deles é inerrante e nenhum deles recebeu autoridade de Deus para comunicar o seu próprio ser. Só a Escritura recebeu isso. Então, por isso que ela é a nossa única regra de fé nesse sentido de ter essa autoridade, nesse sentido de ser infalível. Justamente essa é a questão, porque o ponto é compreender as autoridades. A Escritura, ela é infalível. Deus prometeu que ele ia revelar a sua palavra de modo infalível, e isso não se aplica à tradição. Citou o Kevin Van Hooser, ele diz ainda naquele Autoridade Bíblica Pós-Reforma, acerca do sola Escritura. Ele diz algo bem interessante, ele diz que o somente da Escritura, ou seja, o sola Escritura, não se dá no sentido de que ela é a única fonte de teologia. Pelo contrário, a Escritura somente é a autoridade primordial ou suprema em teologia. A Escritura somente exclui rivais como o magistério
e a tradição da igreja, no tocante ao seu papel de autoridade infalível. Esse sola não elimina completamente outras fontes ou recursos da teologia. O desafio para os que desejam manter o sola escritura consiste em situá-lo corretamente no modelo ou economia mais ampla como autoridade primal e final, porém não a única autoridade. Ainda que a tradição possa balizar algumas posturas e algumas direções da igreja, algumas crenças que são preservadas ao longo da história, mas a escritura é a palavra final, e é algo que é bom de deixar claro, é que as escrituras se fazem entender. Nós podemos conhecer o significado real do que Deus revelou nas escrituras. Nós podemos ter acesso real, porque uma acusação muito constante é de que, então se é somente a Bíblia, então como é que nós sabemos qual é a interpretação? E é bem verdade que há algumas divergências e alguns pontos na teologia protestante, mas a bem da verdade, na maioria dos pontos, se você for ver, há uma homogeneidade, há uma coesão. Isso, uma coesão. Existe uma coesão entre os protestantes em doutrinas que são necessárias à salvação. Citando agora pelo menos não tido como reformado, o Jacó Armínio, ele disse que a escritura goza daquilo que ele chama de perspicuidade da escritura, que é a capacidade de nós podermos compreender o significado da escritura ao lermos a escritura. Então nós podemos ter acesso ao significado do texto lendo o texto. Não é justo manter este livro escondido, tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. A respeito agora da terceira pergunta do Breve, qual é o ensino principal das Escrituras e por que ela é dividida entre o Velho e o Novo Testamento, pessoal? Se a gente quiser obter, a totalidade do ensino da Escritura, entender do que ela trata, a gente tem que começar sendo redundante do começo. O que eu quero dizer com isso? É que há várias formas de se entender o que as Escrituras dizem, mas há uma forma em que você entende ela em toda a sua totalidade, porque a Escritura, ela é una, ela trata de um mesmo assunto. Então ela se inicia com Gênesis, mostrando Deus, criando todas as coisas, e aí criando o ser humano, e o ser humano peca, e aí a partir daí Deus vai mostrando o seu trabalho de reconciliação com a humanidade, e também o trabalho de restaurar todas as coisas. E o Antigo Testamento fala, a gente pode resumir o Antigo Testamento na palavra aliança. A gente vê que Deus faz aliança com Noé, e depois faz uma aliança com Abraão, e depois faz uma aliança com Moisés, depois faz uma aliança com Davi, e tudo isso consuma no momento em que Cristo se encarna, e aí Jesus prega, sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus. Então são duas palavras que resumem o ensinamento da Escritura, reino de Deus e aliança. A gente também percebe isso nos dois nomes que a Bíblia recebe, Antigo e Novo Testamento. Testamento quer dizer pacto, quer dizer aliança. E é isso do que a Escritura traz, Deus se relacionando com os seres humanos, eles se relacionam dessa forma, É como se fosse um tipo de contrato, em que há as exigências dos dois lados. A gente vê isso quando ele faz aliança com o povo de Israel, e ele diz, olha, se hoje vocês obedecerem a minha voz, vocês terão bênçãos, vocês serão frutíferos na terra. E aí o povo de Israel, obedece, e há consequências para isso. E aí chega no Novo Testamento e Deus vai e mostra que todo o seu plano era que todo mundo fosse abrangido, Todas as coisas devem ser restauradas, e essa era a função de Israel. Então as Escrituras, elas vão caminhando de forma meio que cronológica, assim, mostrando o desenvolvimento até que se consuma em Apocalipse, com os santos no Novo Céu e Nova Terra, mostrando, o texto mostra que eles estão alegres, que Deus se revelou a eles, que só há alegria, só há amor, só há paz, porque Deus restaurou todas as coisas. E dentro desses ensinos da Escritura não é meramente uma história, lá a gente tem poesia, a gente tem, obviamente, história, a gente tem ensino, A lei de Deus era para que o povo aprendesse, para que o povo obedecesse. E a Bíblia traz ordenamentos, a Bíblia traz mandamentos para que a gente obedeça, Não meramente
de aparência, mas que, como Jesus disse, que esses mandamentos estejam cravados em nosso coração. A Bíblia revela o plano de Deus em nos salvar, revela o plano de Deus em restaurar todas as coisas e revela daquilo que nós devemos fazer quando cremos nisso. Sobre essa divisão da Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, eu achei uma estrutura, uma divisão que o Melhorança fez no artigo do site dele, que é denominado Conheça a Bíblia, o nome do artigo, vai estar o link aí na descrição, e ele divide o Antigo Testamento em 4 e o Novo em 4, que aí seriam os temas, né, do Antigo Testamento. Ele fala sobre o fundamento da chegada de Cristo, preparação para a chegada de Cristo, anelo pela chegada de Cristo e a certeza da chegada de Cristo. E no Novo Testamento, a divisão seria a manifestação de Cristo, propagação de Cristo, interpretação e aplicação de Cristo e a consumação em Cristo, que seria o fim lá no Apocalipse. E o Piton falando, mencionou a palavra aliança, né? Sendo uma palavra central aí nessa altura do campeonato. E de fato, essa ênfase em Cristo em todas essas etapas condizem com aquilo que o próprio Senhor Jesus disse lá em João 5, quando ele fala que lá disse Jesus, né, examinai criteriosamente as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Lógico que naquele contexto, com Escrituras, o Senhor Jesus está falando do Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus caminha com os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que ele passou por todos os livros de Moisés e os profetas, mostrando o que as Escrituras falavam dele. Então, você tem Jesus aplicando o Antigo Testamento a ele mesmo. A gente tem a obra e a pessoa do Senhor Jesus como assunto central do Novo Testamento. Então, mostra que todas essas alianças aí que foram citadas, Noé, Abraão, Davi, etc., elas redundam na aliança em Cristo. Então, o que significa isso? Significa que o assunto central da Bíblia, o assunto central das Escrituras, tem a ver com a aliança, tem a ver com o pacto, e tem a ver com o que nós temos, justamente por isso que a terceira pergunta, fala em algo que nós devemos crer acerca de Deus e o que ele requer da gente, ou seja, qual é o nosso dever aqui enquanto pessoas que foram alcançadas e que já creem nele. Então, isso tudo só é possível nesse contexto de aliança, nesse contexto onde há um pacto, há um relacionamento, e aí sim há algo que se crê, e algo que se espera, algo que se requer, e algo que se deve ser feito. Não é justo manter este livro escondido, tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Uma dúvida a respeito dessa terceira pergunta é por que a exigência de crer vem antes de dever? E qual a implicação disso? Justamente como eu estava falando, da mesma forma que a gente discutiu no episódio passado a ordem do glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, eu volto a destacar. Quem elaborou as perguntas fez esse trabalho de forma exemplar. A pergunta fala primeiro do que o homem deve crer acerca de Deus e depois do que Deus requer dele, porque o Senhor não haveria de requerer um comportamento especial ou um comportamento específico de uma pessoa que está fora dessa aliança. Então, o crer vou usar simbolicamente aqui, o crer é a porta de entrada para quem está nessa aliança, perceptivelmente falando, e o que Deus requer dele é manifesto nas Escrituras, justamente porque essa pessoa está dentro da aliança. Então, é por isso que primeiro vem o crer, ou seja, a partir do momento que eu creio, que eu entendo que eu estou nesse contexto de aliança, que tem todo o testemunho do Antigo e do Novo Testamento apontando para esse fato de que há uma aliança entre Deus e a mim, no contexto da igreja, e aí eu vou perceber muito bem, por toda a história da Escritura, toda a história da igreja, o que Deus requer de mim. Ou seja, não é só uma questão pessoal ali de Deus me comunicando, meu filho, eu quero isso, isso, isso de você, mas a própria história da aliança no Antigo e no Novo Testamento aponta o que Deus requer de mim a partir do momento que eu me entendo como uma pessoa dentro do pacto, como uma pessoa que está dentro dessa aliança. Então é por isso que primeiro vem o ouvir, e aí depois vem o crer, e aí depois, impactado por essa crença, por essa fé, que é um dom, eu sou, né? Vem o ser, e aí por último o agir, o dever, o que Deus requer de mim, isso, 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 e aí eu estou habilitado pela fé, pelo dom de Deus, a agir dessa forma. Então, sem querer entrar em polêmicas aqui sobre se o homem que não é crente pode ou não ter um determinado comportamento que seja tido como bom,
Mas o fato é que o que Deus requer de fato do homem para o glorificar só pode ser cumprido por aquele que está alcançado, está dentro do contexto de pacto e de aliança. Tem no comentário do Breve Catecismo, que já foi citado aí, o autor comenta, né, o alicerce da fé que o Senhor fala primeiro para o seu povo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, antes de dar a lei àquele povo, né? Então ele primeiro se apresenta como o Deus deles, para que eles possam crer, conhecê-lo, né? Confiar nele, e depois receber aquilo, as regras, né? A regra que o Senhor, o dever que o Senhor tem para o povo dele, que seria a lei, né? Serem os mandamentos. Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o ler, você também sabe. É por isso que o queimaram depois da guerra. Então, partindo por uma questão mais apologética, você acha que o desenvolvimento das ciências pode ter desacreditado a Bíblia e que implicação isso tem para a interpretação dela? O primeiro ponto, né, que a gente podia tratar é que as escrituras elas não pretendem ser um tratado científico, né? Muitas pessoas querem que a Bíblia dê respostas claras para temas que ela não quer falar. O pessoal quer que a Bíblia fale sobre evolução, o pessoal quer que a Bíblia fale sobre a Terra ser redonda ou não, sobre DNA, mas a Bíblia não quer se propor a falar isso, porque ela foi escrita em uma época em que não se tinha esse tipo de discussão. Ela foi escrita na Antiguidade, e alguns apelam para a questão da antiguidade da Bíblia como algo que ela deveria se tornar descartável, mas os historiadores e vários acadêmicos têm demonstrado através de seus estudos, né? Aí eu posso citar pessoas como N.T. Wright, que é anglicano, como Richard Bauckham. Tantas pessoas que estudam a questão da pessoa de Jesus, dos evangelhos, mostram que a narrativa dos evangelhos, as escrituras são confiáveis, no sentido de que, historicamente, as datações, os fatos que elas trazem, a arqueologia bíblica também tem mostrado muita coisa, são confiáveis, né? O grande problema que está envolvido atrás disso é o naturalismo filosófico, né? É querer dizer que a moral, querer dizer que aquilo que nós fazemos é fruto só de ligações no nosso cérebro, de hormônios, de neurônios, e isso realmente afeta a fé cristã, afeta a discussão. Mas no momento em que eu, por exemplo, como alguns dizem que crer na Bíblia academicamente é algo ruim, é falível, mostram também que quem é inteligente é ateu, às vezes não passa de uma falácia, né? O Tim Keller diz que é um salto de fé. Eu vou começar, e muitos fazem isso, a fazer vários argumentos sem base nenhuma, com base nas suas pressuposições, nos seus achismos, para tentar invalidar. Mas a Bíblia, historicamente falando, né, ela se mostra confiável. Mas algumas coisas são questões de fé. A gente não pode, com um método científico, provar a existência de Deus. Então, os milagres, a ressurreição de Jesus, também que tem sido comprovada historicamente, né, tem sido estudada, mas algumas coisas são questões de fé, como os milagres. Então, tem esse fator também. Mas a gente tem que entender que a ciência não deveria desacreditar da Bíblia, nem do cristianismo. A fé cristã e a ciência, elas deveriam dialogar, né? Elas não deveriam estar em conflito. O Piton falou sobre o fato de que a Bíblia não tem esse objetivo de ser um tratado científico. Esse daí é um primeiro ponto, já matou. Aí, só que, mesmo onde a gente falou anteriormente sobre a Bíblia ser infalível, entra uma questão. Se ela é um livro infalível, se ela é um livro inerrante, ela não deveria, supostamente, ensinar nada errado. E aí a gente pergunta, a gente questiona, mas isso se refere só ao seu ensino central sobre Deus? Ou será que a Bíblia poderia errar datas, errar localizações, errar pequenas coisas? E aí, quando a gente se depara com esse conflito, saber se a Bíblia pode errar outras coisas ou não, é que surgem muitos apologetas da área das ciências. Eu não estou dizendo aqui que tem erro ou que não tem erro, não estou me posicionando sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que alguns apologetas
surgem nesse intuito de provar que a Bíblia não ensina nada errado no quesito científico. E aí a sua apologia é mais num sentido científico do que teológico. Então, assim, aí surgem pessoas provando que a Bíblia já falava sobre a existência dos dinossauros. Eu já vi pessoas falando que a Bíblia, lá em Gênesis, fala sobre a questão da Pangeia, da deriva continental. Então, eu já vi muito esforço por parte de pessoas bem intencionadas, claro, de tentar mostrar que o texto bíblico já contém alguma coisa que a ciência está discutindo agora, para colocar a Bíblia em supremacia nesse sentido. E se a gente se ater ao que foi colocado antes aí como sendo o objetivo central da Bíblia, revelar a Deus, a gente vai ver que talvez a Bíblia nem intencionava isso, sabe? Falar sobre Pangeia. Talvez o escritor bíblico não estava pensando em revelar algo sobre o contexto natural, físico em que ele vivia. Então, é lógico que a gente, pressionado por esse mundo onde os avanços científicos são tão constantes, a gente vai querer que a nossa fé, algo que a gente se apega tão firmemente, condiga com essa realidade. Então a gente vai tentar se defender, obviamente, mas a gente tem que entender, como foi falado, o naturalismo filosófico, por outro lado, não tem o objetivo de considerar que aquilo que a Bíblia ensina de central é verdadeiro. Então, o que adiantaria, né, nadar para comprovar que a Bíblia fala de terra, que a Terra era redonda, ou que houve a Pangeia de fato, se o criador dessa Terra é negado pelo naturalismo filosófico? Então, eu acho que não é produtivo esse tipo de apologia, esse tipo de sabe, essa apologética não é produtiva, porque no fim das contas ela não vai ter êxito. Eu acho que a questão científica é produtiva quando muitos teóricos utilizam eles para mostrar que algo faz mais sentido dentro da escritura. Então eu acho bem interessante quando a gente pega um comentário do Antigo Testamento e aí mostra, sei lá, por que um determinado salmo fala sobre as torrentes do Negev. Aí vem um comentário e mostra que lá na região do Negev é um rio que é o que a gente chama de efêmero, né, na geografia. É um rio que ele só enche em uma determinada época do ano, mas aí quando ele chega como uma torrente que enche tudo de uma forma tão forte. Até por isso que o salmo faz alusão às torrentes do Negev. Nesse sentido eu acho super válido, eu acho super bacana. Mas eu não acho tão legal quando uma apologeta acha que tem que defender a Bíblia para ela ganhar uma validade científica. Eu acho que não é tão produtivo isso. Outra questão também, né? Porque a gente fala sobre a questão científica, a questão histórica, mas tem também a questão cultural, né? A gente vê muitas pessoas falando, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia fala de alguns assuntos que me incomodam. A Bíblia fala sobre questões de masculino e feminino, ela define papéis pros gêneros. Aí quando a pessoa lê Paulo falando sobre os escravos, né, obedeceram aos seus senhores, ou quando ele escreve a carta de Filemon, e aí as pessoas olham algumas questões, como a questão da pena de morte também, né, etc. Aí elas olham aquela questão e falam, nossa, eu não posso crer nas escrituras, né, porque as escrituras falam esse tipo de coisa, é desumano, é preconceituoso. Aí tem aquelas páginas, né, que eu não vou citar o nome aqui, que fazem uns videozinhos, você vai pro inferno se você comer camarão, fazer sua barba, tem. E aí, vou procurar depois, eu mando a vocês. E aí, tipo, é só uma questão de análise histórica, ver o contexto da época, o contexto de onde aquelas pessoas estavam falando, e aí ela vai entender o porquê. Mas são questões ínfimas, sabe? A pessoa quer invalidar as escrituras por questões ínfimas, né? O Tim Keller diz que primeiro você tem que entender o grosso, né? O profundo. E o profundo é o quê? Que as escrituras falam de Jesus, e que Jesus veio e se encarnou e morreu e ressuscitou, justifica e toca os pecados e vai nos ressuscitar. E aí ela vai estar apta e forte a entender esse tipo de coisa. Mas a pessoa procura o raso da teologia, as questões de conflito, para dizer que não vai crer nas escrituras. Vai viver o tempo todo procurando defender as escrituras para não crer nas escrituras, quando muitas vezes uma análise histórica simples, procurar perspectiva sobre o assunto, culturais, etc., ajuda a entender melhor o texto, né? Porque há esse snobismo, né, de querer sacralizar a época que a gente está vivendo, né? E aí a pessoa não pensa que daqui a talvez 10, 15 anos, 20, 30 anos, né, quando ela estiver já sendo
mãe ou pai de alguém, ou até avó, os seus filhos e netos vão dizer que as suas opiniões são obsoletas. A gente tem essa mania de querer dizer o que é científico, o que é correto, o que é moral, quando vários dos nossos conceitos mudam com o tempo. Isso é um problema. E se colocassem coisas aí, como o Diego falou, a informação sobre a Pangeia, hoje os continentes são unidos, mas futuramente vai se separar, se existisse isso na Bíblia, isso também seria usado como argumento pelas pessoas que quisessem descredibilizar, né, a Bíblia, ia dizer, isso foi acrescentado depois, que eles não tinham como saber que ia separar na época, sei lá, coisas desse tipo. E, inclusive, é como o Diego falou, né, o escritor da Bíblia, sei lá, na época não tinha nem ideia. O assunto principal não era nem esse, né? De você descrever como ia estar a Terra futuramente. Né? Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o ler, você também sabe. É por isso que o queimaram depois da guerra. Nós já falamos bastante coisa aí, definimos alguns conceitos. Mas como é que a gente poderia saber qual é a vontade de Deus? Quais os métodos, onde buscar essa vontade e como buscar também, né? Então, no Salmo 119, no versículo 9, ele começa com uma pergunta. Ele diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o salmista mesmo responde, ele diz assim, observando o seu caminho segundo a tua palavra. O Heber Campos Júnior escreveu um livro muito interessante a respeito dessa questão da vontade de Deus, mostrando os desvios que as pessoas criaram a respeito para descobrir uma vontade secreta de Deus, ou dos erros mesmo que as pessoas cometem ao buscar conhecer a vontade de Deus. Ele diz algo bem interessante, ele diz assim que só existe uma vontade de Deus, mas que pode ser entendida de forma diversificada através de várias distinções. Aí as distinções que ele faz, eu vou colocar só duas basicamente, mas se você for ver o livro, ele vai colocar outras duas. Mas para entender aqui, de modo mais sucinto, eu vou colocar só as duas que eu achei mais interessante, que é a vontade preceptiva e a vontade decretiva de Deus. O que seriam essas coisas? A vontade preceptiva, a própria palavra preceptiva vem da palavra preceito, ou seja, uma ordem, uma norma. A vontade preceptiva, ela diz respeito à regra de vida para as criaturas morais. Ela diz respeito às leis, os preceitos prescritos por Deus nas Escrituras, para nortear nossas vidas. Um exemplo de vontade preceptiva seriam os 10 mandamentos, que aparece lá tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio 5. E comumente a gente expressa essa vontade quando dizemos Deus não quer que tenhamos outros deuses além dele. Deus quer que eu ame o próximo como a mim mesmo. E Deus quer que eu cultue em espírito e em verdade. E há vários textos nas Escrituras que se referem à vontade de Deus como esse aspecto preceptivo, como preceito. Por exemplo, no Salmo 40, no versículo 8, diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. No Novo Testamento, lá em João 9,31, diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Lá em 1 Tessalonicenses também vai dizer que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Então, assim, tem vários textos falando a respeito dessa vontade preceptiva, ou seja, a respeito das ordens, dos mandamentos de Deus revelados nas Escrituras que são úteis para a nossa vida. Com respeito à vontade decretiva, ela se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história, o plano que ele tem traçado para esse mundo. Tudo que Deus ordenou, que ele pré-estabeleceu para acontecer na história, faz parte da sua vontade decretiva. Por exemplo, a nossa salvação, que é testemunhada em toda a Bíblia como um plano traçado desde a eternidade e que certamente vai acontecer. Não só o derramamento do sangue de Cristo foi planejado desde antes da fundação do mundo, como diz lá em 1 Pedro 1,19. Ele também não só nos predestinou, mas a nossa glória futura é tão certa que Paulo se refere lá em Romanos 8 como um ato passado. Tamanha a certeza de que Deus termina o que começa, como diz lá em Filipenses 1,6. Então, alguns textos que falam a respeito da vontade decretiva de Deus, a gente pode ver, por exemplo, em Isaías 46, no versículo 9, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro.
Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Eu disse, e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É interessante que Isaías retrata o Senhor cumprindo toda a sua vontade, sem qualquer que um dos seus planos sejam frustrados, como diz lá em Jó 42, né? O mesmo Isaías lá vai dizer em 3 capítulos anteriores que agindo Deus, ou melhor, agindo eu, quem impedirá? Está escrito lá em Isaías 43, no versículo 13. Então, é importante, primeiro, a gente distinguir a respeito desses 2 aspectos da vontade de Deus, que é essa vontade preceptiva e a vontade decretiva. Muitas vezes a gente fica querendo descobrir algo da vontade de Deus quando Deus não intentou nos revelar. Por exemplo, será que Deus quer que eu faça um curso X ou um curso Y? Quer que eu trabalhe numa cidade A ou na cidade B? Será que se eu for para a cidade A ou cidade B eu vou estar cometendo um pecado? Será que eu vou estar fora da vontade de Deus? E isso gera muita angústia nas pessoas, sabe? É óbvio que Deus tem um plano para a nossa vida, mas a parte desse plano Deus não intentou revelar. Aquilo que ele revelou é aquilo pelo qual ele espera que nós obedeçamos, ou seja, os seus mandamentos, os seus preceitos. Muito pouco dos decretos de Deus é revelado na Escritura. A gente pode ver alguma coisa a respeito da nossa salvação final, da nossa perseverança final, a respeito da morte de Cristo, mas na sua maioria, aquilo que Deus decretou na eternidade está oculto para nós. E se Deus quis deixar assim, então que seja. Tipo, não é interessante para nós ficarmos ansiosos por descobrir, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus aqui, se eu vou cursar, sei lá, engenharia ou se eu vou cursar administração, sabe? O Heber Campos vai dizer que quando não há problemas morais envolvidos, isso não significa que necessariamente uma das escolhas vai ser pecaminosa ou vai ser errada, entende? O ponto é que Deus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa santidade naquilo que nós escolhemos. E muitas vezes Deus não vai nos revelar ali como uma manifestação de alguma maneira miraculosa, algo acerca do caminho que nós devemos seguir, porque isso também faz parte dos nossos planos. Às vezes, até obedecendo ao Senhor, nós iremos passar por dificuldade. E muitas vezes isso é um perigo. Nós usamos a desculpa de que queremos descobrir a vontade de Deus, mas na verdade o que está escondido é só um medo de não sofrer. Não é nem tanto o desejo de obedecer ao Senhor, de fazer a vontade dele, mas é um desejo de não sofrer por tomar uma decisão equivocada, sabe? O Weber, ele fala sobre alguns perigos ao discernir a vontade de Deus. Ele diz assim: a providência provê oportunidades para traçarmos certos rumos da nossa vida. As oportunidades podem ser moralmente corretas ou não. Você até pode ter uma oportunidade de receber uma bolsa para estudar no exterior sem qualquer problema legal ou moral. Porém, se algum familiar muito próximo fica doente e exige que você fique no Brasil, isso não significa que Deus não quer que você estude no exterior. Simplesmente significa que agora não é o tempo certo. O ponto é que nós não podemos achar que uma porta fechada, e isso ele vai falar a respeito dessa questão de porta aberta ou porta fechada, como um parâmetro final para discernir se essa é ou não a vontade de Deus. Ele vai dizer que o ponto não é acharmos que uma porta fechada seja sinônimo de que Deus não quer alguma coisa de nós. Talvez não seja o momento oportuno só. Ele vai citar quando o profeta Jonas fugiu ali da vontade de Deus, no sentido de que não obedeceu ao Senhor e foi para Tarsis, né? Saiu de Jope e foi para Tarsis. Aí é interessante que a Bíblia vai dizer lá que tinha um barco esperando Jonas, né? Então, ou seja, ali tinha uma porta aberta ali para Jonas. No momento que ele chegou no porto, tinha um barco saindo para Tarsis. Então, tipo assim, poxa, tá aí a oportunidade. De Deus, né? É de Deus, mano. Olha a oportunidade surgindo. Então, ele fala a respeito desses perigos ao discernir a vontade do Senhor, que portas abertas ou portas fechadas não necessariamente quer dizer que a escolha é errada ou não, ou que é correta ou não. Ele fala a respeito também de testes. Ele citou uma história até engraçada de um cara que estava em dúvida se era para ele casar com a namorada dele lá. Aí ele falou assim: fazer um teste aqui com Deus. Assim. Vou jogar 3 pedras ali em cima de uma madeira que tinha no rio, e se eu acertar uma, é porque é a vontade de Deus para eu casar. Aí ele joga a primeira, ele erra.
Aí ele joga a segunda, aí ele erra. Aí na terceira, ele chega bem pertinho assim da beira do rio e joga a terceira pedra e acerta. Aí ele assim, ó, tá vendo? É a vontade de Deus. Porque se não fosse Deus tinha feito alguma coisa para impedir, tinha me deixado cair aqui dentro da água, entendeu? Então é a vontade de Deus. Então, isso é um perigo muito grande, porque às vezes a gente vê na escritura descrições de homens de Deus até, colocando testes para saber se é a vontade de Deus. A gente vê aquele, acho que é de Gideão, né? Da esponja. Vocês lembram desse teste? Melhor, vocês lembram do teste da lã, né? Então, as pessoas veem esses testes, então elas entendem que, então se fulano fez um teste, então eu também devo fazer um teste com Deus para saber se é a vontade dele ou não. Sendo que isso não é uma prescrição de Deus para nós, isso é uma descrição de homens fracos na sua fé, e que na sua misericórdia o Senhor ainda revelou algo da sua vontade. Mas hoje nós temos a escritura completa. Então ela é a maneira pela qual nós podemos manter puro o nosso caminho. É a escritura, é observando o nosso caminho segundo a palavra de Deus. Um último método que ele fala que é perigoso, que eu achei bem interessante, são impressões. Ele vai dizer que frequentemente alguns cristãos se veem dirigidos por Deus internamente através de sentimentos. Pode ser um frio na barriga, ou uma pulga atrás da orelha, o coração aquecido, uma voz interior, uma compulsão íntima, dentre tantas outras impressões que comunicam a ideia de que Deus está confirmando algo a ser feito. As frases geralmente usadas são: Deus está me falando, eu me senti no meu coração, eu orei, Deus confirmou no meu coração. Então, assim, é claro que eu não descarto que há essa possibilidade, no sentido de que, sei lá, por alguma circunstância, como diz a palavra, atípica, quem específica. sabe, específica e atípica, Deus possa fazer algo dessa natureza. Mas esperar que Deus vá fazer dessa maneira, na verdade, esconde uma incredulidade na palavra de Deus revelada para nós. Entende? Que não foi o caso dos apóstolos quando eles escolheram Matias, né? Havia uma prescrição e por isso que eles lançaram sortes para decidir, porque tinham 2 finalistas ali para ficar com a vaga de Judas Iscariotes, né? E aí eles fizeram ali um cara ou coroa e caiu em Matias. Deus foi nas sortes, mas só que a gente percebe pela narrativa do livro de Atos dos Apóstolos que eles estavam fazendo aquilo guiado, não é porque eles estavam sem saber o que fazer, mas justamente porque eles sabiam o que fazer, por isso que eles lançaram sorte. E é complicado, porque assim, às vezes essa intuição é interpretada como a voz do Espírito Santo, né? E questionar isso seria questionar o próprio Deus, entendeu? Aqui eu não quero discutir as experiências de ninguém, porque alguém pode falar, eu fiz assim e deu certo. Tudo bem. Eu só não acho que isso deve ser um parâmetro final para nós tomarmos as nossas decisões. Não é ruim a gente considerar o papel da nossa consciência em decisões morais. Porém, é perigoso que nós confiemos cegamente nela nas vezes em que temos paz para tomar certas atitudes. A falta de paz pode ser medo pecaminoso que precisa ser vencido. Por exemplo, quando alguém resolve não confrontar um irmão que está no erro, como diz lá em Mateus 18:15, porque não sente paz para fazer. A presença de paz pode ser um sinal de consciência cauterizada para certos pecados. Como eu falei de Jonas, por exemplo, que estava com a consciência tão embrutecida que ele até dormiu durante aquela tempestade, lembra? Mesmo após desobedecer ao Senhor. Então, assim, o fato de nós estarmos com a nossa consciência em paz não necessariamente significa que aquela atitude é correta. É por isso que a Escritura deve balizar, no final das contas, as nossas decisões morais. E nós devemos aplicar os princípios das Escrituras naquilo que nós queremos fazer. Aí só para finalizar, ele fala a respeito, para não ficar só no aspecto negativo, ele fala a respeito de um modo correto de dirigido pela vontade de Deus. Ele fala a respeito do caminho da reflexão, você refletir a respeito da sua decisão. A gente vive uma época de muito imediatismo, né? As pessoas são muito para agora, eu quero um resultado agora, eu quero agora. E ele vai citar o Salmo 1, quando fala assim, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, alguém que pondera, alguém que pensa, alguém que reflete. Então, às vezes,
Nós somos muito impulsivos. As redes sociais é uma prova viva disso, né? Alguém comenta alguma coisa que a gente não gosta, então agora eu vou acabar com esse cara. E digita um monte de coisa. E se a gente tivesse refletido um pouco, quem sabe aquilo que a pessoa falou não é aquilo que nós entendemos. Pô, será que ele realmente quis dizer isso? Entendeu? Vou esperar um pouco, vou refletir um pouco. Então, o caminho da reflexão é um caminho interessante, refletir a respeito da palavra de Deus, para sermos dirigidos, ou melhor, pela vontade do Senhor. Ele fala a respeito também do caminho do aconselhamento, e que a sabedoria ela não é alcançada só pela nossa própria investigação da Bíblia e da aplicação de princípios. Ela também chega a nós por intermédio da orientação da vida de outras pessoas. Por isso, é importante a gente aprender a aceitar conselhos. O livro de Provérbios nos ensina que o sábio é aquele que ouve e que valoriza a correção e a admoestação. O guia que ele dá é a respeito do caminho da espera. Esse caminho, na verdade, ele é bem incomum em livros que falam a respeito da vontade de Deus. É bastante bíblico nós considerarmos a riqueza do que significa esperar no Senhor. Há vários textos bíblicos, o Salmo 27, 14, o 37, 7, o 41, que fala a respeito de esperar no Senhor. Lá em Lamentações 3, 25, 26, diz assim que o Senhor é bom para os que esperam nele. O Sinclair Ferguson diz que esperar é aprender a confiar no guia. Quanto melhor o conhecemos, mais entendemos sua direção. Deus não está interessado apenas em que conheçamos a sua vontade intelectualmente. Ele está muito mais interessado em nossas vidas do que imaginamos. Sua vontade há de ser operada em nós, não somente revelada a nós. Seu objetivo é a nossa santificação. Fazer-nos esperar, depender dele, é parte da aula. Deus não tem tanta pressa quanto nós temos. E não é seu costume dar mais esclarecimento sobre o futuro do que precisamos para agir no presente ou nos guiar em mais de um passo de cada vez. Ou seja, às vezes o Senhor quer que nós simplesmente não façamos nada e que esperamos no Senhor. E que vivamos pela fé, esperando que o Senhor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, irá nos guiar na direção que devemos seguir. Se com ele. Conheço o seu poder. E se você o ler, você também sabe. É por isso que o queimaram depois da guerra. Então, pessoal, terminando o nosso podcast, chegando já no finalzinho aqui, acho que já temos mais de 1 hora de gravação. Vocês poderiam dar algumas dicas de como ler, estudar a Bíblia, dicas de tabelas, alguns hábitos ou alguma ajuda da internet, essas coisas? De mim, eu queria recomendar aqui Drama das Escrituras. É um livro da Vida Nova, 2 autores, um que se chama Craig Bartholomew e o outro que se chama Michael Gorin. A proposta do livro é mostrar basicamente como as escrituras se desenvolvem usando como base os termos reino e aliança. Então eles tratam a escritura como uma história uniforme. Então vai começar a narrativa em Gênesis 1:1. Então ele vai mostrando por que tem que se crer um Deus criador, qual a diferença da narrativa de Gênesis para outras narrativas de criação próximas ao povo de Israel ali naquela parte do Mediterrâneo. Ela vai falando em 6 atos até chegar na consumação final, né? Criação, novos céus e nova terra. Questão também de algumas objeções, né? Ao cristianismo e tal. Giro um livro do Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo, em que ele vai, na primeira parte, ele trata de muitas objeções que as pessoas fazem à Bíblia, ao cristianismo, à fé cristã, e na segunda ele vai apresentar a fé cristã de forma coerente, a fé cristã de forma simples, pura, mostrando que ela tem sim sua coerência, que não é um bicho de 7 cabeças ser cristão. O resto de canais no YouTube, podcasts, recomendo Teologia, o Teologueiros, Votalk, Vitor Fontana, o Paulo Wong, são pessoas que estão sempre procurando mostrar de forma clara, de forma simples, o que a Escritura está dizendo. Desmistificar muita coisa que a
pessoas tratam da escritura, mostrar que a escritura trata do dízimo, ordenação feminina, a questão de Paulo com as mulheres, várias outras coisas, e também coisas culturais e históricas da própria Bíblia. Ajuda muito a entender o que as escrituras querem nos dizer hoje. Uma indicação bem simples, que é um livro Mosaico Teológico do pessoal lá do Bibotalk. Tem um prefácio do Augusto Nicodemos. Interessante assim para quem quiser iniciar a estudar algumas temáticas, né? Para guiar é bem interessante. Os capítulos dele é dividido em história de um credo, né? Do Antinopolitano. Quase não sai. Aí fala sobre Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja Cristã, a Esperança Cristã. Então, temas bem essenciais assim para um cristão. Coisa é, quem quiser acompanhar o canal da Igreja Presbiteriana de Aracaju, que o pastor tá trabalhando 2 livros bem interessantes. Jabá, mano. Que jabá horrível, velho. A única Então, coisa que eu ia falar era um jabá também, então. Caraca, pela manhã, mano. pela manhã estudo no livro de Hebreus e pela noite estudo no livro de Êxodo. Então é só acompanhar lá, tá no início, para pegar aí boa parte já desses 2 livros. Sobre essa questão de como estudar a Bíblia, como devo ler, então isso é muito particular de cada um. Tem pessoas que conseguem ler um capítulo somente por dia e se ela passar daquilo ali, ela não absorve mais nada, ela não consegue absorver mais nada. Tem outras pessoas que conseguem ler 3, 4, 5 capítulos e tranquilo, vai de boa. Então, não é que exista uma maneira e essa é a maneira correta. Você é que vai descobrir por si mesmo como você se adapta melhor ao ler a escritura. O ideal é que você consiga ler com frequência. Se não conseguir ler todo dia, mas pelo menos dia sim, outro não. Mas assim, enfim, manter uma sequência de leituras. Porque quanto mais próximo do texto bíblico você tiver, mais intimidade você vai ter com ele. Outra coisa que é bom que se diga é que você não precisa entender tudo que você lê na primeira vez. Às vezes a pessoa lê ou é novo convertido e fica assim, puxa, não entendi nada do que eu li. Tipo, o que ajuda também é pegar uma versão mais simples. A primeira vez que eu li o Novo Testamento, eu li na nova versão, naquela, como é que chama? Nova tradução da linguagem de hoje. E cara, aquilo ali me ajudou muito. Me ajudou muito ali, porque é uma linguagem mais simples. Alguns vão dizer, não, isso não presta. Cara... ela pode ter seus problemas, mas ela também tem suas virtudes. Então, para quem está iniciando a fé, eu acho que seria interessante. Se você não gostar, não leia. Leia numa versão, numa Almeida corrigida, numa Ara, enfim. Mas isso é uma dica para quem tem dificuldade com algumas palavras, como eu tinha, para entender o texto bíblico. E a gente sabe que quando a gente não entende alguma coisa, a gente meio que se desmotiva, né? Diz, não estou entendendo nada. Mas não, cara, insista. Leia novamente, peça de alguém alguma informação, olha na internet. Hoje em dia na internet tem tudo, né? Você num clique você descobre o significado de palavras e são muitas as ferramentas que podem auxiliar na leitura bíblica. Tem a Bíblia online, tem às vezes o dicionário Strong, ele está disponível na internet? Tem em inglês. Né? Enfim, mas tem muitas ferramentas que você consegue ter acesso para tirar alguma dúvida a respeito de uma palavra específica. Um livro devocional que é interessante, tem um do Spurgeon que é bem legal, que é o Devocionais Manhã e Noite, do Charles Spurgeon. Tem também o do A.W. Tozer, que eu gosto muito, cara. Inclusive eu estou fazendo agora com ele. Eu leio a escritura e uso o livro do Tozer. São devocionais bem curtinhos, sabe? É um para cada dia do ano. E é bem legal, cara. Assim, tem me ajudado muito. Tozer é um homem muito piedoso. E as reflexões dele são bem interessantes. Eu acho que vale a pena, sabe? Para quem quer ler a Bíblia o ano todo, tem várias tabelas na internet. Eu acho que o Voltemos ao Evangelho disponibilizou lá no site deles, a gente pode deixar o link aqui no post, com vários métodos para você ler a Bíblia um ano, para ler em 6 meses, em 2 meses. Então vale a pena dar uma conferida, sabe? O importante é meditar na Escritura. E quanto mais nós meditarmos na Bíblia, mais nós vamos estar aptos para discernir a vontade de Deus, para saber o que nós devemos fazer nas situações da nossa vida.
Se nós não meditarmos na Escritura, nós vamos ficar deficientes nesse sentido. Então, é importante a meditação na Escritura. Além do mais, quando nós meditamos na Bíblia, é como se nós tivéssemos um encontro com o autor da Bíblia, porque ele é o autor que inspirou o texto sagrado. Então, quando estamos em contato com as Escrituras, estamos em contato com o próprio Deus, que se revela através do texto bíblico. E isso é maravilhoso. Nunca teve uma vez que eu li o texto bíblico e eu disse assim, cara, que tempo inútil, que desperdício de tempo gasto. Pelo contrário, muitas vezes eu estava até sem vontade de ler o texto bíblico. Eu ficava assim, não, hoje não tá rolando, hoje eu tô sem vontade, mas sabe, é que nem quando a gente sabe que precisa comer, tá doente, mas não tá com fome, mas come porque é necessário. E muitas vezes vai ser assim, cara. Muitas vezes vai ter momentos na nossa vida que, pô, hoje não tô legal, não tô a fim de ler a Bíblia, mas não, insista, vá que vale a pena. Quando você se debruçar sobre o texto, quando você lê-lo, você vai dizer assim, valeu a pena eu ter insistido e ter lido a Bíblia. Só cá mesmo um livro chamado Conhecimento das Escrituras, Passos para o Estudo Bíblico, série eficaz do R.C. Sproul. 6 capítulos, um livro bem fininho, onde ele dá dicas teóricas, faz um apanhado explicando o que é a Bíblia, os propósitos, os objetivos da Bíblia, como estudar a Bíblia de maneira prática. Acho que ele dá uma tabela também no livro, explica os gêneros literários da Bíblia para a pessoa entender os tipos de linguagem. É bem simples, um livro bem didático, achei muito legal. É a única indicação que eu tenho para fazer. Gente, outra coisa, tudo regado à oração. As Escrituras, sem procurar um relacionamento com Deus, sem orar, sem lançar sobre Ele as suas petições, as suas angústias, não vai ajudar. A Deus sempre que as Escrituras, que tudo aquilo que você esteja lendo, para que você entenda as Escrituras, entre no seu coração, entre na sua mente, elas tornem coisas vivas, sabe? Para que você pratique aquilo que você está lendo, porque tem muitas pessoas se enchendo de livros, se enchendo de literatura, e vão para a internet bater, querer discutir. Elas não querem procurar ter um relacionamento com Deus, elas não querem procurar ação. Mostra que Deus não vivificou no coração delas. Então, qualquer coisa, ore a Deus. E as Escrituras, uma devocional, e sempre ser o seu relacionamento com Deus. De ler qualquer livro, de procurar qualquer coisa, sempre nisso, porque é isso que vai dar base toda a sua vida. Pessoal, esse foi mais um Cast Minster. Eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido edificante. Um abraço e nós voltamos daqui a 15 dias, se me permitir. Valeu! In Christ alone.